FIFA vai levar de experiência do Mundial de Clubes, que está sendo disputado nesse momento lá nos Estados Unidos, para a Copa do Mundo de Seleções, que também vai ser realizada nos Estados Unidos daqui a um ano, mas também com jogos no México e no Canadá. É o que o Explica aí Riso dessa semana vai contar para você as novidades que aconteceram ou situações que aconteceram nesse Mundial de Clubes que ainda está em andamento e o que a FIFA pensa de utilizar algumas dessas situações na Copa do Mundo do ano que vem. Número 1, a entrada dos jogadores no estilo NBA, estilo Liga de Basquete norte-americano, quando os jogadores são chamados individualmente, entrando em campo ali com o nome falado nos alto-falantes, com imagem nos telões e tudo mais, e gerou uma repercussão negativa no primeiro momento. É realmente um pouco estranho no futebol, para quem está acostumado ali com os times entrando juntinhos, perfilados, tudo bonitinho. Essa entrada americanizada, né, uma entrada tradicional, principalmente da NBA, né, que é a Liga de Basquete Americana, acabou sendo usada. Eu apurei que a FIFA ainda vai avaliar se vai repetir isso ou não na Copa do Mundo do ano que vem. Quem acompanhou os jogos dos Estados Unidos diz que a experiência no estádio não é tão ruim quanto a experiência na televisão. Realmente, vendo pela televisão, é muito estranho a entrada dos jogadores, é o narrador ali falando, você não ouve o nome, você não ouve a música que está tocando. Dizem que no estádio, quem acompanhou as partidas em loco, a experiência não foi tão ruim, mas não deixa de ser estranha. Eu particularmente espero que volte na Copa do Mundo os dois times entrando perfilados, juntinhos, com aquela música tradicional da Copa do Mundo. Número 2, os horários dos jogos, né, que não é uma novidade, já teve eventos recentes nos Estados Unidos com esses horários, mas realmente muito calor, muita reclamação de calor, jogos começando meio-dia, isso não tem muito o que fazer. Na Copa do Mundo também teremos esses horários com bastante calor, com as paradas técnicas para poder ter a hidratação, é algo comercial da FIFA. A FIFA vai aguardar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que vai acontecer em dezembro, ainda não tem um dia certinho, nem o local nos Estados Unidos onde vai acontecer. Depois que saírem os confrontos, saberem, enfim, quais seleções vão estar se enfrentando, vão ser definidos horários interessantes para as televisões de cada país poderem transmitir. Por exemplo, o jogo entre a seleção brasileira e uma seleção asiática, eles vão escolher ali um horário que talvez seja adequado ali para os dois mercados nessa venda dos direitos de transmissão, mas não vai ter como fugir de jogos começando, por exemplo, meio-dia, 3 horas da tarde, no horário dos Estados Unidos. Isso aí realmente não tem como fugir. Vai haver um avanço relacionado à Copa do Mundo de 1994, que também foi realizado nos Estados Unidos. Na primeira fase teve alguns jogos começando às 7h30 no horário local, né, com uma temperatura um pouquinho mais baixa, mas a partir das oitavas de final era sempre meio-dia, era sempre até meio-dia, 4 horas da tarde, com muito calor, sem parada técnica, que é algo que surgiu em 2014. Para a Copa do Mundo do ano que vem nós vamos ter jogos aí 9 da noite, como teve nesse Mundial, 7h30, 6h30, sempre pensando nos horários locais, para tentar amenizar um pouquinho o calor dos jogadores. E número 3, o desempate por confronto direto, uma novidade desse Mundial, que até chamou a atenção na fase de grupos, que é o seguinte, empate em pontos, né, entre duas seleções, vale o confronto direto, quem ganhou ali o confronto direto entre esses adversários, e não mais saldo de gols, número de gols marcados. E o detalhe principal é que se for um empate triplo, né, entre 3 equipes com a mesma pontuação, você só conta o resultado entre esses 3 times, né? Então, por exemplo, no grupo que tinha o Auckland City, que o Bayern ganhou de 10-0, o Benfica de 6-0, se tivesse um empate triplo ali também com o Boca Juniors, não interessava quanto que esses times fizeram de gols no Auckland City, porque não contaria. Então é uma novidade, nem tão novo, porque a FIFA colocou isso também no regulamento das eliminatórias. Então as eliminatórias para a Copa de 2026 já contava com essa novidade, que é esse desempate por confronto direto e não saldo de gols e gols marcados. Provavelmente a FIFA vai manter isso para a Copa do Mundo do ano que vem. Então se acostume, se tiver empate entre seleções na fase de grupos, a gente vai ter que olhar para o confronto direto e não adianta você ganhar de 5, 6, 7 da equipe mais fraca do grupo, que pode ser que não faça diferença lá na frente. É isso aí, pessoal. Explica aí dessa semana, tentando mostrar um pouquinho o que vai do Mundial para a Copa do Mundo. Assina a coluna no Estadão para poder ler as colunas em texto, as colunas em vídeos e tudo mais. Também compartilha nas redes sociais, no YouTube também. Vai estar lá a coluna. É isso. Até a próxima semana. Um abraço para todo mundo.